Olá, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de gerenciamento de projetos. Meu nome é Maurício Angeloni e estamos iniciando a semana 2. Abordaremos, então, a gestão de projetos em si, tá? Que nada mais é do que o processo, né? O processo de tomar e implementar decisões para escolher, planejar, executar, controlar e encerrar o projeto. Essa definição ela tem duas partes. Tá? A primeira é a gestão de portfólio, né? Ou seja, né, a gestão do portfólio de projetos. Tá? E essa fase ela está intrinsecamente relacionada ao processo de escolha, tá? Escolha dos projetos, né? No caso dos melhores projetos, né, que seguirão para a fase de execução. Tá? A segunda parte é a gestão operacional de projetos. Tá? E esta parte está relacionada, então, com o planejamento, com a execução, com o controle e com o encerramento do projeto em si. Tá? Trago para vocês agora uma tabela, né, comparativa. Iniciaremos, tá, a gestão de projetos com a fase, né, com a escolha, né, ou seja, com a gestão do portfólio de projetos em que o problema é a escolha. Posteriormente, abordaremos a gestão operacional de projetos, né, cujo problema é fazer, né, é executar, tá, e entregar, né, o resultado. Lembrando, né, o resultado único, tá, e verificável. Tá? Então, abordando aqui a fase, né, do escolher, né, escolher então ela é a essência da gestão de portfólio de projeto. A gestão de portfólio então busca criar, tá, e encontrar ideias, submetê-las a avaliações e selecionar as melhores por meio de critérios e métodos. Tá? A ênfase da gestão do portfólio ela está na eficácia global dos projetos. Tá? As funções ou processos da gestão de portfólios, ela passa, né, pela pesquisa e geração de ideias, então pela avaliação, seleção, aprovação e autorização, né, ou validação, né, das ideias, pela organização dos projetos em categorias, pelo balanceamento dos projetos dentro dessas categorias, pelo controle do processo dos projetos em seu conjunto, né, pela informação sobre o desempenho dos projetos no seu conjunto. Então, o portfólio, né, ou o conjunto de projetos de uma organização, ele é organizado, né, em categorias, tá? Categorias de projetos estratégicos, projetos operacionais, projetos emergenciais, né, dentre outras categorias, que podem se subdividir em portfólios menores, né, projetos de pesquisa e desenvolvimento, projetos de renovação, né, de produto, né, projeto de manutenção, né? Então, né, essa é a fase, né, do escolher, né? As principais decisões então, da gestão do portfólio de projetos, elas são, né, escolher os melhores projetos, né, por meio de critérios, tá, para avaliação e seleção, tá, para que se possa alocar os recursos, né, para a execução dos melhores projetos, né, aqueles que trarão os melhores benefícios, né, para as empresas. Por exemplo, né, o processo de avaliação e seleção de projetos estratégicos, né, é também chamado de gestão estratégica de projetos. Né, os critérios desse processo eles devem se orientar pela contribuição potencial das ideias, né, de projetos, né, para a realização dos objetivos estratégicos da organização. A ênfase, então, está na geração de valor e nas vantagens competitivas por meio dos projetos. Tá? Então, o enfrentamento da concorrência, a renovação e a sobrevivência da empresa, a satisfação e a retenção
né, de clientes, a colaboração com parceiros, a penetração em um determinado mercado, taxa de crescimento de negócio, né, dentre outros. Tá? E a gestão operacional do projeto, né, ele está mais ligado com a dimensão operacional que busca a execução eficiente de cada projeto, né, de forma individual. Tá? Para isso são usadas ferramentas, né, de planejamento, de organização, execução e controle, tá? Que veremos mais adiante. Bom, então, nessa fase, né, do planejar, do executar, do controlar e encerrar, né, a gente, né, por meio aí da mobilização de pessoas, né, isso aqui são processos gerenciais, né? Então, esse é um macro processo, tá? Esse macro processo, ele define a, a gestão operacional dos projetos considerados aí de forma individual, de cada projeto, então. Tá? Então, é a gestão, né, dos projetos propriamente dita. A ênfase nesta dimensão, então, ela está na eficiência de cada projeto, considerado como entidade individual, né? Então, passando pela fase do planejamento, da organização, da execução, né, e do controle, né, envolvendo aí pessoas, né, ou seja, um processo de mobilização e gerenciamento, né, de pessoas, tá? De relações interpessoais, né? Ou seja, ele envolve, além das hard skills, né, as habilidades técnicas, as soft skills, as habilidades, né, emocionais, né, de lidar com pessoas. Tá? Bom, as variáveis, então, né, do desempenho ou áreas de conhecimento, né, dos projetos, né, então, do planejamento, da execução, do controle, a conclusão e a avaliação, né, então as decisões, elas são, ou funções clássicas, né, elas constituem os processos gerenciais que são as tomadas, né, sobre os objetivos do projeto, né, ou seja, ali, o escopo, né, o tempo, os recursos e custo, a qualidade, os fornecedores, os riscos, a comunicação, os stakeholders, o ambiente, a saúde, a segurança, né, os aspectos legais, as áreas, né, de conhecimento. Então, tudo isso, né, os prazos, os recursos, os custos, os riscos e essas outras variáveis do projeto, áreas de conhecimento, né, como a gente pode observar, né, nesse slide. Tá? De forma mais detalhada, né, a gestão, né, de um projeto, então, em relação a algumas etapas, né, a gestão de projeto ele é o processo, então, de planejar, tá, organizar, executar e encerrar o projeto, as atividades temporárias, né, com o objetivo de fornecer, tá, um resultado, né, um entregável, um resultado único, né, e verificável. Os projetos eles variam muito em termos de finalidade, complexidade e volume de recursos empregados. Apesar das variações, os princípios da gestão são sempre os mesmos. Tá? Então, a gestão de projetos é uma técnica ou um conjunto de técnicas, né, que se pode aplicar a determinadas situações, as quais há um resultado a ser alcançado, né, dentro aí de um conjunto de restrições, né, de pessoas, de dinheiro, né, de tempo, tá? Como a gente viu nas aulas anteriores. Tá? Então, a aplicação dessas técnicas de gestão de projetos, ela depende tanto da natureza intrínseca, né, da situação, quanto da escolha consciente do projeto, né, que pode ser qualquer atividade que se decida administrar, tá, como um projeto. Então, a tarefa básica da gestão de projetos é assegurar a orientação dos esforços, né, para o resultado, tá? Controlar custos, prazos e riscos é condição básica para isso. Então, né, a gestão de projetos ele é um esquema preditivo e operacional.
tá? Orientado, então, para o desempenho eficiente dos projetos individuais. Cada projeto considerado como um empreendimento, né, isolado. Tá? Então, esse roteirinho aqui, né, para a gestão de projetos, como a gente pode ver nesse slide, né, em essência, ele envolve, né, a tomar decisões sobre áreas de conhecimento, tá, ao longo do ciclo de vida do projeto. Né? Os processos de gestão de um projeto, também chamados de processos ou funções da gestão do projeto, são necessários para que o projeto todo, né, e para cada fase do seu ciclo de vida, né, em termos práticos, né, conforme, né, eu apresento nessa sequência desse fluxograma, né, iniciando aqui pela fase de planejar o projeto, ou seja, a decisão de lançar um projeto, né, começa com a percepção e o esclarecimento do problema, da oportunidade ou da ideia criativa. Essa etapa inicial, ela dá origem, então, a um plano básico, tá? Chamado, né, de termo de abertura, ou Project Charter, ou ideia do projeto, entre outras denominações. Tá? O plano básico ele, do conteúdo, né, ele tem o seguinte, né, do projeto, ele tem o seguinte conteúdo, né? A justificativa, tá? Ele tem aqui a justificativa, né, do projeto, né, o business cases, é a explicação sobre o problema, a necessidade ou oportunidade, bem como os benefícios de resolvê-lo. Pode-se analisar diferentes soluções, né, com os pontos fortes e fracos de cada um e a superioridade de uma delas. A função das justificativas é mostrar a necessidade e as vantagens de se realizar o projeto e, assim, convencer o leitor, né, do plano, né, pode ser o gerente, o dono da empresa, né, ou o supervisor, que pode ser um membro aí da administração, então superior, né, um patrocinador, o cliente, né, para que se possa aprová-lo. Né? A descrição do projeto, né, e a declaração, né, de escopo, então nessa fase, né, a descrição do projeto, nessa seção do plano, deve-se escrever, né, a solução proposta para o problema, né? Ou seja, o objetivo imediato, né, do projeto. Por exemplo, o projeto consiste em desenvolver e implementar um sistema, né, robotizado, né, para a entrega de suprimentos em uma linha de produção. Tá? Então, esse é um típico enunciado, né, para a descrição do objetivo, né, do projeto. Deve trazer também a estimativa de recursos, custos e tempo. Né? Então, né, você fazer corretamente, né, a estimativa dos recursos, sejam elas de pessoa, de custo, de tempo, né, com grande margem, né, de variação. Tá? O plano básico, então, ele é validado, né, e sendo a ideia aprovada, né, um plano operacional com o maior número de detalhes ele será preparado. Esse plano poderá passar por outros processos de avaliação e assim sucessivamente. Né? As etapas de avaliação elas são chamadas de filtros ou portais do processo de avaliação dos projetos. Tá? Ah, Passando para organizar e mobilizar recursos, tá? Então, dentro aí de um projeto, né, precisa de recursos, né? Ou seja, a equipe com organização, né? Seja uma equipe com organização, né? Precisa de instalações, né? Serviço de terceiros, infraestrutura, né? Equipamentos, parceiros, tudo isso tem que ser previsto quando os planos são detalhados. Então, essa, né, agora é a fase em que esses recursos são preparados, responsabilidades são definidas, compras são coordenadas, requisitadas e contratos são assinados. Tá? E as instalações e os equipamentos são disponibilizados, né? Comunicações entre todos os participantes,
né, são acionadas, são realizadas, tá? E o projeto, né, ele está pronto, né, para ser executado, tá? Então, nessa fase de execução do projeto, né, ou seja, né, a execução do projeto ela se faz, né, acionando os recursos, tá? Então ela tem que acionar ali os recursos, tem que agendar os compromissos, emitir as ordens de serviço, as instruções para a realização das atividades, né, acionando os fornecedores, enfim, colocando em prática o que foi planejado e organizado, né? É o momento, né? Luz, câmera, ação, é o momento de entrar em ação, né? De engendrar esforços, né? Para dirigir aí o trabalho, né? Né? Simultaneamente, o desempenho do projeto ele é acompanhado e controlado. Os custos e tempos são acompanhados, a qualidade dos materiais fornecidos e dos resultados, né? O impacto sobre o ambiente, tá? A satisfação dos clientes, dos usuários, né? Então, essa é a fase, tá? Essa é a fase aí de execução do projeto, né? Você acionar os recursos, dirigir os trabalhos, os esforços e avaliar e controlar o desempenho do que está sendo feito, tá? Bom, e finalmente, né, o encerramento, tá, do projeto, né? Ou seja, todas as atividades realizadas, né, e o produto entregue, né, entregar o resultado. Então, esta é a fase de entregar o resultado. Né? Diversas providências precisam ser implementadas para encerrar definitivamente o trabalho. Né? Por exemplo, né, confirmar a realização das atividades e do resultado conforme os requisitos, obter aí a aceitação formal, né, do cliente, tá? Encerrar os contratos e assegurar, tá, que todas as aquisições foram corretamente contempladas, né? Fechar as contas, né? Escrever o relatório final, né? E finalmente providenciar a guarda, né, do conhecimento produzido e desmobilizar, tá, a equipe, né? Os praticantes das diferentes modalidades, né? É, então, desde a construção civil, da engenharia mecânica, projetos sociais, tecnologia da informação, né? Todas essas áreas, né? Todos esses praticantes dessas diferentes modalidades, eles desenvolveram ao longo da história, né, um conjunto aí de soluções para lidar com as especificidades dos seus projetos. Essas soluções elas se agrupam, né, em duas grandes famílias, né, de métodos, tá? E diversos referenciais ou guias, né, para a gestão de projetos, né, foram produzidos ao longo do tempo, né? Bom, de forma resumida, tá, o que a gente viu então hoje, tá, foi a gestão, né, de projetos, né? Então, respondendo à questão, o que é a gestão de projetos? Né, é a escolha, que está ligada ao portfólio de projetos, e é o planejamento, a execução, o controle, o encerramento, que está vinculado, ligado à operacionalização do projeto em si, né? E vimos aí um roteirinho, pequeno roteirinho para a gestão de projetos, fase a fase, né? Como planejar, organizar, executar e encerrar o projeto. Tá? Então, essa foi a semana 2, né? E até a próxima semana, pessoal.